Agora na Ipanema, o meio ambiente, reflexões e atitudes, com o ambientalista Gabriel Bittencourt. Olá, novamente a gente aqui para falar sobre meio ambiente e hoje com um convidado muito especial, uma pessoa que eu conheço há muitos anos, que foi meu orientador na educação ambiental. Acho que a foto aí ela mostra um pouco de quanto tempo faz isso, né? Essa foto é no início da década de 1990, num evento que a gente realizou na Uniso. E essa pessoa do lado desse cara de cabelo branco, não branco, né? Branco está agora, né? É o Marcos Reigota. O Marcos Reigota é uma referência, um verdadeiro ícone na área de educação ambiental no Brasil e fora também, né? Tem atividades, muitas das atividades fora do Brasil nesse campo socioambiental. Depois ele pode falar um pouco mais nisso, mas especialmente no México. Ele fez o seu doutorado na Universidade Católica da Bélgica, em Louvain, e depois o pós-doc na Universidade de Genebra. Estou certo, Marcos? Está certo. Marcos, é um grande prazer recebê-lo, uma honra recebê-lo nesse nosso espaço de conversa, de debate. Às vezes a gente fala um pouco sobre aquilo que está acontecendo, né? Não dá para fugir muito disso, né? Os acontecimentos, eles têm uma relação muito direta com os conceitos que a gente tem e desenvolve, mas às vezes o debate, a conversa tem um caráter também conceitual, de formação. É essa a nossa pretensão nesse espaço. Então aqui o nosso caro Marcos Reigota, professor, doutor, professor agora na pós-graduação na Uniso, né, Marcos? Isso. Muito obrigado, bom dia, e muito obrigado pelo convite, é uma enorme satisfação encontrar essa foto, e, enfim, estou aqui para responder as suas perguntas, as perguntas também dos ouvintes, quem quiser. Tá certo. Marcos, eu estava falando dessa coisa de momento, né? A gente vive um momento no Brasil muito, do ponto de vista político, muito diferente das últimas décadas, para poder ser suave nessa análise, né? Soubemos agora há pouco tempo da indicação de um novo ministro do Meio Ambiente, que não é uma pessoa que tenha militância, que não tenha formação, que não tem formação nesse campo. Pelo contrário, ele foi secretário de Estado de Meio Ambiente no Estado de São Paulo e foi um verdadeiro desastre, né? Ficou, não sei se chegou a 1 ano, mas um tempo parecido com esse daí, e depois acabou saindo. Então, um ministro com esse perfil pode mudar toda a estrutura do Ministério do Meio Ambiente, todas as políticas do meio ambiente. E eu acho que a gente pode até falar isso um pouco no final da nossa conversa. Mas eu situo isso para te perguntar como é que você vê o avanço e a importância da educação ambiental, tanto na esfera global, né, quanto na esfera do Brasil. Quanto a gente avançou até, sei lá, desde os primeiros encontros de educação ambiental? Bem, Gabriel, em relação à educação ambiental no Brasil, eu acho que ela teve um papel muito importante, continua tendo um papel muito importante, mas tem uma relação com o processo de redemocratização do país, né? Quando eu fui fazer o meu doutorado na Bélgica, eu fui em 85, voltei em meados de 90, então a minha tese de doutorado e toda a minha reflexão era nesse sentido, como que a educação ambiental pode contribuir com o processo de redemocratização do país, uma coisa meio pretensiosa, mas era uma tese de doutorado, sim, né? E ao mesmo tempo, como que esta redemocratização implicava na concepção de cidadania, na construção da ideia de cidadania e das pessoas se reconhecerem, então, como cidadãos, né? Veja, esse eu acho que foi um momento muito importante, porque
em outros países, a educação ambiental estava, onde ela estava mais atuante, aparecia assim, com alguma produção teórica, com alguma experiência, essa dimensão política não aparecia. Então, o que vai caracterizar a educação ambiental brasileira é esse compromisso político. Veja, eu não fui o único a trabalhar nessa perspectiva, e isso foi muito legal. Na época, a gente não tinha todos os contatos que a gente tem hoje, né? Mas, logo depois, quando eu voltei para o Brasil, os colegas que estavam fazendo mestrado, que estavam começando a fazer o doutorado, também estavam com essa perspectiva. Então, eu estou me referindo a uma educação ambiental que chega às universidades brasileiras, né, com um referencial teórico, com um projeto político-pedagógico, que vai influir nos currículos escolares, né, na formação de professores. Então, isso foi um movimento enorme, não é? Também as universidades tiveram muita resistência para acolher a educação ambiental, né? Eu faço parte desse movimento, sou testemunha disso, mas isso marcou, então, esses quase 30 anos da educação ambiental no Brasil, né? Que agora, com este novo governo, né, muda tudo. Muda, né? Tudo, né? Mas essa característica nos é muito cara, né, essa relação, essa dimensão política da educação ambiental. Em outros países também, por exemplo, na Alemanha, né, onde aparentemente poderia ter uma aproximação com este pensamento, eu vou muito para a Alemanha, tenho bastante contatos, dei seminários em Berlim durante 3 anos seguidos. Por exemplo, a Alemanha fala da educação para o desenvolvimento sustentável. Na França, a educação para o desenvolvimento sustentável, né? Na Itália, na Suíça. E aí é sempre o meu questionamento: o que seria esse desenvolvimento sustentável, né? Que nada mais é do que a continuidade de um capitalismo. De um modelo, né? De um modelo capitalista, um capitalismo menos selvagem, mas não deixa de ser a continuidade do modelo capitalista e do modelo de dominação entre países que ditam as normas planetárias, né, e aqueles que têm que obedecer. Então, no contexto mais internacional, a educação ambiental brasileira sempre foi um pensamento muito crítico disso e reconhecido. Isso é importante, né? Somos vários colegas com uma difusão internacional, né, com essa perspectiva. Que interessante. Eu não sabia disso, Marcos, dessa diferença de linha de pensamento que você coloca entre o Brasil, né, ou pelo menos alguns pensadores, alguns acadêmicos, e Alemanha, Itália, né? Isso é muito, muito interessante. Mas você coloca a coisa numa dimensão, na qual, evidentemente, já conversamos sobre isso, eu acredito, né, essa dimensão política mesmo, de formação do indivíduo de uma forma integral. Agora, a gente começou até falando sobre esse momento no Brasil, então eu vou pensar desse momento um aspecto para que você possa fazer um comentário. Porque esse teu pensamento, ele choca frontalmente, por exemplo, com essa imbecilidade que se produziu, que é a escola sem partido. Sem dúvida alguma. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Meu pai, eu tive em Minas agora há pouco tempo, né? Meu pai é um senhor de 92 anos, mas super antenado, né? Assim, está na internet o tempo todo, tem Facebook, é super antenado. E ele veio conversar comigo, ele falou assim: eu acho estranho essa coisa de escola sem partido, me fale sobre isso. Então eu queria que você falasse sobre isso, Marcos. Tá bem, eu vou tentar falar para o seu pai. Tá certo.
Olha, Gabriel, esse movimento, ele me atinge diretamente, né, da Escola Sem Partido, e atinge meu trabalho, atinge o trabalho de muitos dos meus colegas, dos meus alunos, dos meus orientandos, né? Porque a fonte, né, que esse movimento tem como para atacar é o Paulo Freire, né? O pensamento da pedagogia freiriana. Eu fui aluno do Paulo Freire no mestrado, eu fui fazer o mestrado em Filosofia da Educação na PUC, porque eu queria ser aluno do Paulo Freire, e foi neste movimento já do mestrado que eu queria trabalhar a educação ambiental no cotidiano escolar. E o primeiro trabalho que eu apresentei foi aqui em Sorocaba, quando teve o primeiro encontro de educação ambiental. Não me lembro se foi 84, 85, mas... Foi, acho que 84. 84, né? Eu estava no mestrado. Então, a influência do pensamento de Paulo Freire, da pedagogia freiriana, no meu trabalho e, portanto, assim, nos colegas e nos meus orientandos, é enorme, né? Então, quando eu vejo assim este movimento dizer basta de Paulo Freire, basta de marxismo, de cooptação dos estudantes, né, de doutrinação dos estudantes, tudo que eu posso dizer é que essas pessoas não sabem do que estão falando, né? Não leram Paulo Freire, ou os que leram têm uma compreensão bastante enviesada e anacrônica, né? Então, efetivamente, eu só posso me posicionar contrário à Escola Sem Partido, né? Eu não sou de partido político algum, você sabe disso, sei, né? Sem dúvida. Construí a minha carreira acadêmica com uma posição política, né? Clara, precisa, mas eu acredito que nenhum aluno meu poderia dizer que eu fui doutrinado. Sim. De jeito algum, né? E vários outros colegas nessa perspectiva freiriana, né? Porque quem lê Freire e quem segue essa pedagogia freiriana, a última coisa que vai pensar em fazer é doutrinar alguém, mas trazer essa pessoa para um movimento de reconhecimento de si como um sujeito de direito, como um cidadão, como alguém digno de voz e de reivindicações. Então, portanto, é uma relação, é uma pedagogia voltada para os direitos humanos, para a cidadania. Claro que tem, ligado à Escola Sem Partido, tem toda esta vertente também contrária a direitos humanos, também contrária aos direitos das minorias, não é? Enfim, é uma avalanche conservadora e totalitária impressionante. É mais perigosa do que conservadora, porque ela é totalitária. Ela quer impor uma forma de pensar o mundo que é de um grupo específico, e como essa forma de pensar o mundo seja a norma para todos. Ora, nós estamos entrando em 2019, pensar assim, época das trevas, né? Bom, aqui em Sorocaba, por exemplo, chegou até a mim um folder do Endireita Sorocaba, com um e-mail e um número de telefone, para os pais que se sentirem, não é, agredidos ou que seus filhos estejam sendo cooptados, para enviarem, então, informações sobre os professores para esse e-mail e tal, né? Ora,
na Uniso, no programa de pós-graduação, eu trabalho na linha de pesquisa cotidiano escolar, portanto, das práticas pedagógicas cotidianas, né? Então, nós estamos na mira desses que querem endireitar Sorocaba, né? Só que se essas pessoas que pretendem nos denunciar adentrassem as escolas, participassem da vida cotidiana das escolas, elas veriam o quanto os seus filhos estão crescendo, quantos dos seus filhos estão sendo respeitados, enquanto os seus filhos estão tendo dignidade, né? E parar com essa coisa de ficar apontando os professores como os responsáveis por desmoronar determinadas crenças que são as deles, né? Então, eu lamento profundamente que você falou do ministro do Meio Ambiente, mas que o atual ministro, que aliás, o que será o ministro da Educação, já se manifestou publicamente como favorável à escola sem partido. Então, você veja o que nos aguarda aí nos próximos meses, não é? Isso é um absurdo, né? Assim, porque beira ficção essa construção de uma escola sem partido, né? Exatamente. Como se os professores fossem, como você disse, doutrinadores, manipuladores, exatamente, né? Mais do que manipuladores, e os alunos tábulas rasas, exatamente, né? que Não tem estão nada na cabeça, estão lá os professores impondo as suas exatamente, ideias, os seus conceitos. Exatamente. E é terrível, Marcos, tanto neste campo e em outros das relações políticas da sociedade e governo, a gente percebeu quanto a sociedade absorve esse tipo de coisa. É uma sociedade que, como se diz, passou por um processo de redemocratização ao longo desses últimos anos, dessas últimas décadas, e o que eu particularmente esperava era que, assim, o amadurecimento social não deixasse a instalação desse pensamento medieval, na maior parte das vezes, para não dizer nazifascista, alguns. Então, assim, eu tinha essa expectativa, mas eu acho que alguma coisa nesse caminho andou errado, no sentido da não formação, do não amadurecimento político, social, das pessoas de maneira individual e dos movimentos sociais. Não sei como é que você vê, assim, nessa história dos movimentos sociais, por exemplo, o porquê que ele se encontrou neste momento tão desorganizado, tão pouco amadurecido. Bom, eu também estou tão surpreso quanto você, né? A última coisa, assim, talvez que eu poderia imaginar é esse conservadorismo totalitário que foi tão amplamente acatado pela população brasileira, né? Isso também para mim foi uma surpresa. O meu temor, assim, e a minha reflexão anterior era sempre no sentido de evitar um totalitarismo de esquerda. Sim, sabe? Isso era uma coisa assim que o meu pensamento, as minhas leituras, né? Os meus estudos foram sempre nesse sentido, né? Como construirmos uma sociedade democrática, uma sociedade justa, uma sociedade de direitos. Portanto, isso está dentro do escopo ideológico de esquerda, não é? Então, seria assim, o aperfeiçoamento de uma democracia, né? Dos direitos das minorias e tudo mais. Jamais eu poderia imaginar que o que viria era um totalitarismo com essas características que aí estão, né? Então, o que foi que aconteceu? Eu acho que essa pergunta ela vai ser feita ainda durante muito tempo. Eu estou fazendo essa pergunta para mim e trago a público aqui, porque você está me perguntando. Eu acho que houve uma cooptação dos movimentos sociais nos governos anteriores, né, o governo Lula,
Dilma, principalmente o governo Lula, nos 2 governos. Eu mesmo escrevi um texto que circulou, foi um manifesto no primeiro governo Lula, quando eu fazia uma crítica contundente à política ambiental. Na época era a Marina, a ministra. Paguei muito caro por esse atrevimento. Colegas achavam que eu tinha virado um pesquisador da direita e tudo mais, porque eu fiz uma análise política e da educação ambiental relacionada, por exemplo, à transposição do Rio São Francisco, à liberação da safra da soja transgênica, não é? Aquele projeto de exploração da floresta amazônica, econômica, né? Enfim, as usinas nucleares, enfim, estavam sendo aprovadas uma série de medidas dentro do modelo desenvolvimentista do governo Lula, que nos caracterizava, nós que éramos contrário a isso, o que seria um ambientalista, um ecologista naquele momento. Então eu fiz essa crítica, e ela foi muito mal recebida, principalmente pelos colegas que estavam ligados aos aparelhos ideológicos do Estado, que tinham vindo dos movimentos sociais. Então, assim, esta ausência de autonomia dos movimentos sociais em relação ao governo, né, isso aconteceu em vários outros países, isso não foi só no Brasil. Mas eu acho que isso talvez não responda imediatamente a esta pergunta, mas é uma brecha para ser analisada. Sem dúvida, não é? Concordo. Como que os movimentos sociais foram se submetendo a uma lógica de governo, que era uma lógica de governo que tendia... Ora, a política econômica do governo Lula foi extremamente neoliberal. Extremamente. Os bancos nunca ganharam tanto dinheiro, tá certo? Então, essas análises, elas precisam ser feitas do ponto de vista da ciência política, do ponto de vista da educação mesmo, né? E é o que eu tenho tentado fazer. Uma outra coisa foi um certo dar de costas ao Brasil profundo, não é? Que é o Brasil provinciano, o Brasil das pessoas simples, o Brasil que as pessoas, a fonte de informação é única, né? O papel de ausência, digamos assim, desse Brasil profundo nas discussões daquilo que seria melhor para todos. E não apenas esse Brasil profundo como o foco de benefícios que a esquerda considera importante. Por exemplo, uma coisa que me chamou bastante atenção, porque eu conversava muito com as pessoas, era esse projeto Minha Casa Minha Vida, né? Que era apresentado assim, olha, agora as pessoas têm uma casa, tal. E a intelectualidade de esquerda acatava isso assim como um grande benefício. Mas alguém já foi visitar esses bairros, viu como essas casas são construídas, a qualidade dessas casas, o tipo dessas casas? Então, o que as pessoas estavam sentindo ao receber essas casas, que não fosse essa propaganda que aparecia todo mundo sorridente, não é? Agora eu tenho a minha casa. Não. Então, ouvir essas pessoas, não é? Beneficiárias dessas políticas sociais, que são importantes. Eu não estou tirando a importância dessas políticas, mas as pessoas tinham que ter sido ouvidas e elas não foram. Eu acho isso... e quem as ouviu foram esses grupos conservadores, foram esses grupos totalitários. Olha, a tua análise é perfeita. Bate, inclusive, com um analista político, e ele focava a sua análise
essencialmente no processo eleitoral, último agora, presidencial, e ele falava o seguinte: nós que temos uma relação, digamos, mais madura com os meios de comunicação, né, especialmente esses alternativos, nós que temos talvez uma capacidade diferenciada de análise, a gente não tinha ideia, por exemplo, do quanto num processo eleitoral uma fantasia como o kit gay ou uma mamadeira em formato de pênis poderia, de alguma forma, interferir decisivamente no processo eleitoral. Exatamente. Porque esse Brasil profundo ao qual se refere, esse tipo de informação impactou de uma maneira decisiva, né? Muito forte. Então, isso é uma história... a sua análise, ela converge muito com a análise que essa pessoa fez, mais focadamente no processo eleitoral. E essa pessoa também falava um pouco sobre o desenvolvimento que houve nos anos petistas, e falando que muito das comemorações era assim: hoje o pobre come iogurte e frango, né? Ele fala, foi a época do iogurte e do frango, né? Como assim, o grande avanço social que se teve. Mas do ponto de vista da formação política, de educacional, inclusive o investimento necessário na educação básica, isso praticamente não aconteceu da forma como creio que deveria ter acontecido. Mas deixa eu só me referir aí a algumas pessoas que estão nos assistindo. Queria mandar um abraço. O Gidelson, um grande amigo, mora hoje em Campinas, está aí nos assistindo. O Paulo Dias sempre tem assistido as lives aqui na nossa IPA Online, sempre comentando, e é isso mesmo, Paulo. A escola não tem que ter um partido, né? Ela tem que ter compromisso com o conteúdo que vá de acordo com o que a norma pedagógica determine. Milu Miller, grande querida amiga, e o Helder Floresta, né? Helder, que já esteve aqui numa entrevista com a gente, um grupo de pessoas que faz um trabalho muito interessante. Você conhece, né, Marcos? Conheço. Eu achei muito interessante o trabalho deles relativos à floresta do Parque Três Meninos, que, diferentemente da época que eu era vereador, que as demandas batiam no seguinte sentido: olha, tem uma área de mata lá, vê o que vocês podem fazer, o poder público e tal. Eles, com certeza, eles foram cobrar aquilo que compete ao poder público, mas eles assumiram aquela área como uma área comunitária. É nossa, é do povo, vamos trabalhar isso daqui no sentido de preservar e de valorizar. Mas é isso, o Marcos, a gente estava falando então sobre essa coisa da escola sem partido, né? essa fantasia terrível aí, e esse momento que a gente vive, que não é só no Brasil, né? Parece que está tendo globalmente está acontecendo isso, um retrocesso na linha de pensamento, inclusive um anti-intelectualismo, né? Uma negação daquilo que é intelectual. Então você vê grupos defendendo que a Terra é plana, né? Que a gravidade, na verdade, não existe, né? O Newton estava errado, todo mundo estava errado, a gente está flutuando por aqui. E os nazistas eram de esquerda. Que os nazistas eram de esquerda. Gente, é uma coisa que é surreal. Eu juro para você que em alguns momentos, sobretudo nesses últimos meses, assim, vocês acordavam e falavam assim: mas está acontecendo isso mesmo? Como a gente entrou nesse precipício, né? É uma coisa terrível, mas você que viaja bastante aí pelo mundo afora, fazendo conferências e tal, você tem visto também esse descaminho aí, ou esses retrocessos na linha de pensamento? Sabe, Gabriel, eu imagino assim, que isso sempre existiu, na verdade, essas polarizações. O que eu acho que nós estamos vivenciando agora é a presença dessas polarizações e dessas ignorâncias na vida cotidiana. As pessoas falam o que querem, postam nas redes sociais o que querem. É um pouco do Humberto Eco. E assim, está tudo certo, é o que eu penso e pronto, né? Não tem nenhum anteparo.
O anti-intelectualismo, por exemplo, também foi muito forte no movimento ambientalista. Eu me lembro que quando eu voltei da Bélgica com o doutorado, eu era assim, as pessoas ironizavam, colegas do movimento, não, você é muito intelectual, temos que ir para a ação, tal. Ora, não há ação sem teoria, né? Não há essa possibilidade. Então, o que acontece? Os grupos que se dedicaram, inclusive os grupos mais à direita, né? Os grupos que se dedicarem aos estudos, ao aprofundamento dos seus argumentos, eles vão ser cada vez mais sólidos. Você veja, há um chamado filósofo, né, o Olavo de Carvalho, que emplacou 2 ministros. Sim. E a academia, os estudiosos da filosofia contemporânea no Brasil, primeiro é um grupo extremamente colonizado, que só lê os europeus e os norte-americanos, né? Não lê autores brasileiros, porque isso no aspecto do prestígio acadêmico não tem nenhum. Só que tem um sujeito que vem correndo por fora e que faz tantos adeptos, inclusive no mundo acadêmico. Agora, o que pensa esse sujeito? E qual é o poder deste senhor para emplacar 2 ministros? Um ministro da Educação e um ministro das Relações Exteriores. Ora, isso não é pouca coisa. Então, este movimento também tem os seus intelectuais. Não vamos acreditar que eles são ignorantes. Eles podem emitir opiniões e argumentações completamente alucinadas, mas tem os seus intelectuais. O que foi indicado ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ele é um dos que organizou o movimento em Direita Brasil. Direita Brasil, exatamente. Ele é um advogado formado pela Universidade Mackenzie. Ora, não é, isso tem um suporte teórico importante, né? Agora, quase que uma certa estupidez, né? Ou essa falta de pudor em expor as suas ideias as mais absurdas, isso também é reflexo de um tempo que nós estamos vivendo. Não é? E isso você vai encontrar não só no Brasil, você vai encontrar na Alemanha, você vai encontrar na França, você vai encontrar no México, você vai encontrar nos Estados Unidos. O que talvez nos chama mais atenção é que este pensamento, por mais anacrônico, por mais alucinado e alucinante que seja, ele tem um poder político e um poder de convencimento da população. Estamos vendo isso, né? Exatamente. Então, acho que aí é um foco de análise, né? Você tem toda a razão. Eu queria me referir aqui a algumas pessoas que estão nos assistindo, especialmente ao que a Milu queria que você lesse e depois comentasse. É o Helder Floresta, né, do grupo lá da Floresta Cultural, um grande abraço a ele, o Lucas Derobertes, a Luciana Costa, que é uma ativista vegana dos direitos animais, também nos assistindo, o José de Brito Piá. No momento temos escolas sem professor. O José Brito Piá dizendo: por que o MP não manda prender o prefeito, já que ele desobedece à justiça e não chama os professores? É uma situação grave que está acontecendo aqui, né? Luciana Costa, você tem razão. Todo hospício tem um líder, filósofos, Napoleões e deuses. Tá certo, Luciana? O Rodrigo Barque, você conhece também, né, professor? Claro, meu colega, meu amigo. Marcos Segota e Gabriel Bittencourt, enorme abraço a vocês. A desistência, a indolência, a falta, não estou conseguindo abrir direito o conteúdo total da conversa dele.
Mas depois o Emerson pode abrir para a gente, mas por enquanto vamos ver o que a Milu está dizendo. A autocrítica da esquerda, quase que um autoflagelo. Somos sempre os primeiros a desmerecer o que conseguimos. O grande avanço social que se teve é inegável. Poderia ter sido diferente? Sim. Deveria ter sido diferente? Sim, sim e sim. Mas houve sim avanços e temos que falar deles e defendê-los frente ao retrocesso que se avizinha. Eu concordo em parte com a Milu, né? Eu acho que a autocrítica não é um autoflagelo, isso é fundamental que seja feito. Talvez não seja o melhor momento, né? Talvez não seja o melhor lugar, mas é claro que tivemos avanços, onde que ela coloca, o grande avanço social que se teve é inegável. Sim, é inegável, mas isso não é, como eu diria, não é nenhum favor. Esse avanço social é resultado de lutas, não é? De um está aí, ele já se instaurou, ele veio para ficar por muito tempo, e eu nem sei se é o caso de ficar, Milu, falando do que foi, dos avanços que foram conquistados, né? Mas como que nós vamos fazer frente a esses retrocessos, né? Eu não sei se a alternativa que nós temos é essa. Eu não sei, eu não estou falando que você está errada, por favor. Eu acho que a análise, me permite interromper, que você faz e que eu fiz em algum momento também, é no sentido até de tentar identificar uma coisa assim, do tipo, onde é que a gente errou para permitir esse retrocesso, né? Porque assim, os avanços inegavelmente foram vários que aconteceram em vários campos, ambiental, social e tal. Entretanto, alguma coisa de errado aconteceu que permitiu que essas pessoas, né, esse grupo social, grande parte dele beneficiário dessas políticas públicas, de repente se voltasse para uma política totalmente diferenciada daquela que os beneficiou. Exatamente. Então, acho que é um tempo de recolhimento, é um tempo de estudo, é um tempo de conversa. E isso também, assim, eu fiz muita questão de vir aqui, eu estou desse jeito, não estava em condições de vir, porque é essa participação política, não é? Quais são os espaços de conversa que nós temos, né? E quais são os espaços de encontro e de desencontros? Antes você tinha falado lá da floresta cultural. Eu vejo a floresta cultural um pouco isso, essa fonte comunitária, né? Esses espaços de convivência onde a gente possa entender, ou procurar pelo menos, né, entender o que aconteceu e para onde que a gente vai. Porque o que o que ganhou as eleições é uma proposta de aniquilamento da vida. E ganhou com 73% em Sorocaba. Sim. Na minha cidade, no interior de São Paulo, foi 80%. Né? Então, o procedimento de análise ou de entendimento passa por essas conversas públicas, por esses espaços comunitários. E sem medo de dizer assim, erramos aqui, acertamos ali, aqui poderíamos ter feito assim, aqui vamos ter que refazer. Eu acho que é por aí. Os nossos acertos, né, o acerto que aconteceu nesses últimos governos, eles têm que ser referência no sentido de se garantir a sua permanência, ou até seu avanço, mas é importante a gente fazer análise dos erros para que não os cometamos novamente. Né? Ainda mais nós que somos cidadãos, nós não estamos disputando um poder. Sim, pois né? Nós estamos disputando o direito de sermos sujeitos de direitos, né? Então, se coloca de outra forma. Quem chegou aqui também nos assistindo, a Marta Catunda, que você bem conhece, né? Um abraço. Marta, um abraço para você. Mas já finalizando, Marcos, o nosso papo, quando ele é bom, gostoso, passa muito rápido, né?
fazer um comentário com relação a esse momento, né? Eu tenho a minha coluna na rádio, Meio Ambiente, ela é focada no campo socioambiental, mas evidentemente que ela, o tempo todo, você está falando da política ambiental, né? Hoje, por exemplo, eu fazia uma crítica severa ao ministro indicado ministro do Meio Ambiente, e antes, no processo eleitoral, o Kiko Palhato, que é o diretor da rádio, diretor proprietário, ele pediu para fazer uma análise sobre o programa de governo do Bolsonaro e do Haddad no capítulo de meio ambiente. Do Bolsonaro não tinha capítulo de meio ambiente. Esparsamente uma coisa aqui, outra lá. Então eu pegava o do Haddad, que estava bastante consistente, podia até não concordar com alguns pontos, mas era consistente, era bem alinhavado, e falava, ó, desmatamento zero, do Haddad se propõe assim, assim, assado. O Bolsonaro não tem. E esse aqui, esse não tem. Marcos, ao invés disso provocar uma discussão, ou até uma visão crítica de quem era partidário do Bolsonaro, enfim, que as pessoas ouvissem de uma maneira crítica, porque eu não fiz juízo de valor. Eu quase que li o que tinha numa coisa ou o que poderia ter na outra e eventualmente não tinha. Mas eu acho que das minhas colunas, a que mais teve o WhatsApp foi essa. Mas descendo, Paulo, né? O que você está pensando? O que não sei o quê? Nós queremos um Brasil isso. Era uma análise muito objetiva, como disse, né? E a gente, infelizmente, está num tempo desse, né, que as pessoas estão pouco procurando refletir, negando o conhecimento, negando a inteligência, muitas vezes. E por isso eu acho que essa nossa conversa ela tem um valor importante, sobretudo pela qualidade das informações que você traz, pela tua reflexão acadêmica. E eu quero agradecer muito a oportunidade da tua presença aqui, falando sobre isso. É claro que obviamente, quem ouve tem todo o direito a ter concordâncias e discordâncias e expô-las, né? Essa é a conversa riqueza, pública, né? Essa é a riqueza da conversa, do debate. Então, quero te agradecer e você fica à vontade para fazer suas considerações. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz de ser convidado. E as minhas reflexões são no sentido de contribuir para uma sociedade mais justa, uma sociedade mais democrática. Tem sido todo esse meu empenho e continuaremos, né? Sem dúvida. E continuaremos. A Milu mandando um abraço aos dois. Muito bom ver a gente discutindo rumos deste país. Teremos muito trabalho pela frente, com certeza, Milu, muito trabalho. E vamos precisar de todo mundo, com certeza, né? A construção que se faz na sociedade, ela é uma construção coletiva, tem que estar todo mundo junto, conversando, propondo. Então, um grande abraço a você, ao Helder, novamente aqui, né? Que encontro gostoso. Obrigado, Helder. Eu gostaria de comentar uma coisa aqui da Milu. Vamos precisar de todo mundo. Isso me lembrou uma música do Beto Guedes, sim, né? E essa música, quando eu fiz o trabalho para o Paulo Freire, quando eu fui aluno dele, foi a música que eu utilizei como introdução. Mas as coincidências, às vezes, elas são muito boas nesse sentido. Eu e Milu, que foi minha esposa, temos uma filha, nós tivemos um bar juntos chamado Sal da Terra. E o Sal da Terra, do Beto Guedes, eu considero um hino. E ele é, inclusive, a música de introdução da minha coluna na Rádio Ipanema, né? Que maravilha. Quando fala assim, 1 mais 1 é sempre mais que 2, maravilhoso, né? Maravilha. Marcos, obrigado, muito obrigado, querido. Viu? Obrigado, até uma próxima. Até. Terminou?